gente precisa falar de temas desconfortáveis? Porque se o problema não existe, eu não preciso atuar sobre ele, porque ele não existe. Então, se ninguém falar sobre isso, a gente vai vivendo. Gente, eu sempre brinco isso. Gente, não é ciência de foguete. É assim na vida, é assim no casamento, é assim no relacionamento. Se você não aponta de você, olha, temos uma questão aqui que a gente precisa olhar, você convive com aquilo a vida inteira. Então, assim, eu acho que tem uma perspectiva. Aqui são quem toma decisão, quem pensa estratégias, quem pensa em relações de consumo, quem pensa sobre tudo isso. É um grupo de pessoas que acha que a vivência de todo mundo é rigorosamente igual a ela. Os estudos sobre esses recortes raciais, como a gente fala, eles tendem a ser mais recentes. Por quê? Porque a gente não estava lá para dizer, olha, a gente precisa estudar umas coisas aqui. E aí, quando eu tenho pessoas nesses lugares, elas começam a trazer esse nível de conhecimento. E aí, eu acho que a gente deve ter uns 3 ou 4 anos que a gente começa a ver algumas pesquisas mais popularizadas, porque os estudos, eles são antigos, mas serem mais popularizadas falando, por exemplo, olha Brasil, num país com 220 milhões de habitantes, e eu falo 56% da população, eu estou falando de mais de 110 milhões de pessoas. Isso não é nicho, gente. Isso é a maioria, isso é matemática. Assim, isso é a maioria da população. Porque tem essa mania de falar de minorias. Não é minoria, é maioria. Pois é minoria na perspectiva. Por que a gente fala de grupo minorizado? Não é porque é a minoria numérica, é a minoria em acesso, é a minoria em direito. Então, isso é sempre importante a gente falar, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas é a maioria. Eu falei, maioria numérica. Quando a gente fala de grupo minorizado, eu estou falando de direitos e de acessos. Mas quando eu olho isso, Mauro, eu falei, gente, 56% de 220 milhões quase é muito mais do que 110 milhões de pessoas. Então, isso não é nicho, não é um grupo específico. Isso é a maioria da população. Aí, a gente fala assim, então, Brasil, a gente fez uns estudos aqui que o consumo da população negra no Brasil, isso é o dado do Instituto Locomotiva, é de 1,9 trilhões de reais. 1,9 trilhões de reais. Se a população negra do Brasil fosse um país, a gente estaria no G20, gente. É assim, gente, ó, obrigada por tudo, vambora. Os pretores, vamos fazer um novo país e a gente entra no G20. Porque é 1,9 trilhões de reais. Isso dá quase 40% do consumo nesse país. Então, as empresas, sim, olham, porém, a gente precisa ter as pessoas ali dentro para que elas façam essas sinalizações diuturnamente de que precisamos, porque aí gente, se é a maioria, se tem potencial de consumo, é o certo a ser feito, é o que a sociedade espera, etc, etc, mas numa perspectiva de negócio. Quais são as estratégias? Quem são os influenciadores? Quais são os programas que essa população assiste? Quais são os influenciadores que eles acompanham? O que eles leem? Quais são as músicas? Onde é que eles estão? Quais são os hábitos? Quais são as aspirações? E aí a gente inverte muito a lógica. Porque aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, da indústria de beleza. A minha aspiração não é mais ter um cabelo liso. Eu até posso ter, se eu quiser, mas eu quero me ver representada na valorização dessa minha estética, do meu cabelo crespo. E eu não quero mais ouvir nenhum comercial. E eu vou dizer assim, gente, isso aqui tá errado, tá? E se tá errado, e se eu não me vejo, eu não vou comprar. Eu não quero mais ninguém dizendo assim, estamos aqui para domar o seu cabelo rebelde. A gente ouve isso hoje e fala assim, nossa, que horror. Mas assim, isso foi o que a gente ouviu na nossa infância, a vida toda. E aí se você jogar no Google, você vai achar assim, uma mulher com cabelo parecendo uma juba de leão, feia. E uma mulher, a mesma mulher, isso foi uma propaganda. E uma mulher com cabelo liso, bonita. Então, eu vou falar para as marcas, assim, então, gente, não é essa forma que você vai se conectar comigo, porque dessa forma eu não vou aceitar. Eu não vou fazer, por exemplo, não vou citar nenhuma marca, mas eu não vou fazer uma campanha publicitária de um papel higiênico preto e escrever Black is Beautiful. Não. Não. Não tinha nenhuma pessoa negra nessa equipe. Não, porque alguém ia levantar o dedo e falar assim, então, gente, dá uma segurada. Porque Black's Beautiful é um movimento de empoderamento que nasce lá em 1970 nos Estados Unidos, de reafirmação dessa estética negra, desse lugar de empoderamento e fortalecimento. Por isso que eu tenho que ter as pessoas ali representadas. Por isso que eu tenho que ter mulheres em posições de liderança, para não chegar no dia 8 de março e uma marca fazer um meme, colocar nas suas redes sociais, com uma mulher parece Shiva, né? Com 10 braços, com um segurando um aspirador de pó, o outro segurando um bebê. Sim. E vai falar assim, não, gente, isso aqui é só sobre sobrecarga. Não é bonito, não é um elogio.